Neste vídeo nós vamos ver relações de recorrência. Às vezes é conveniente expressar uma relação de recorrência como uma solução fechada. Por exemplo, expandindo a recorrência. S de 1 igual a 2. S de n igual a 2 vezes S de n menos 1 para n maior ou igual a 2. Essa aqui é a nossa relação de recorrência. Observe que é uma definição recursiva. Mas quando nós substituímos os valores, e vemos que S de 1 é igual a 2, S de 2 é 4, S de 3 é 8, S de 4 é 16, nós podemos perceber, conjecturar, que, na verdade, S de n é igual a 2 elevado a n. Mas isso é uma conjectura, porque nós checamos apenas para alguns valores, nós não checamos para todos os valores, pois os valores são infinitos e testando assim um por um não seria possível. Nós temos que provar isso. E uma das maneiras de provar isso você já conhece, que é a indução. Nós utilizamos um método chamado expandir, conjecturar e verificar para determinar a fórmula fechada de relações de recorrência. Então, expandir. Nós usamos repetidamente a recorrência para expandir a expressão a partir do enésimo termo até o caso base, que foi o que foi feito aqui. 4, 3, 2, 1. Expandiu. Conjecturar. A expansão nos ajuda a conjecturar a solução da recorrência. Então, a nossa conjectura nesse exemplo é que S de n é igual a 2 elevado a n. E a prova, que é a verificação, a conjectura é verificada por indução, que foi o que faltou aqui nesse exemplo. Faltou provar, faltou verificar. Então, voltando ao exemplo, resolva a seguinte relação de recorrência. S de 1 é igual a 2. S de n é igual a 2 vezes S de n menos 1 para n maior ou igual a 2. Aplicando a definição para n, n menos 1, n menos 2, etc., a gente chega ao seguinte. S de n é igual a 2 vezes S de n menos 1. S de n menos 1 é 2 vezes S de n menos 2. S de n menos 2 é 2 vezes S de n menos 3. S de n menos 3 é 2 vezes S de n menos 4. Observe que sempre fica um 2 multiplicando, sempre tem um número 2 multiplicando. Então, quando a gente for acumulando os expoentes, nós vamos ver que vai surgir um padrão aqui, que o expoente do 2 coincide com o número que está sendo subtraído do n. E aí nós podemos conjecturar que S de n é igual a 2 elevado a k vezes S de n menos k. Essa é a conjectura que nós chegamos. Então, expandiu, conjecturou. Falta verificar. A expansão tem que parar quando n menos k é igual a 1. Porque quando n menos k for igual a 1, aqui, quando n menos k for igual a 1, a gente chega no caso base. O caso base é quando o argumento aqui do S é 1. Então, substituindo, se n menos k é igual a 1, então k é igual a n menos 1. Substituindo esse k, o k por n menos 1 na fórmula, a gente vai chegar aqui, nessa fórmula. Substituindo o k por n menos 1 e aqui o k por n menos 1, nós vamos chegar aqui, S de n é igual a 2 elevado a n menos 1 vezes S de n menos 1, ou seja, 2 elevado a n menos 1 vezes S de 1. S de 1 é 2, que é o caso base. E aí a gente tem a multiplicação de potências de mesma base, n menos 1 mais 1 vai dar n. Então, S de n realmente é igual a 2 elevado a n. Mas, ainda falta provar que 2 elevado a n é a solução da recorrência. E nós vamos fazer isso por indução. A base da indução é S de 1 igual a 2 elevado a 1, que é verdade, pelo caso base da definição recursiva. Agora, supondo que S de k é igual a 2 elevado a k, nós queremos provar que S de k mais 1 é igual a 2 elevado a k mais 1. Então, S de k mais 1 é 2 vezes S de k. S de k mais 1 é igual a 2 vezes 2 elevado a k. Esse 2 elevado a k aqui faz parte do que nós assumimos que era verdadeiro. E agora a multiplicação de potências de mesma base, obtendo 2 elevado a k mais 1. Portanto, S de k mais 1 é igual realmente a 2 elevado a k mais 1. E assim fica provada a relação de recorrência. Então, a gente aplicou os 3 passos e esse último passo foi a verificação. Mais um exemplo. Resolva a seguinte relação de recorrência. S de 1 igual a k, a 4, e S de n igual a 2 vezes S de n menos 1 mais 3. Então, cada elemento, a partir do segundo, é 2 vezes o elemento anterior mais 3. Expandindo, aplicando a definição. S de n é 2 vezes S de n menos 1 mais 3. S de n menos 1
é 2 vezes S de n menos 2 mais 3. S de n menos 2 é 2 vezes S de n menos 3 mais 3. E assim sucessivamente. Quando a gente acumular os expoentes aqui e somar os números 3, nós vamos ver que vai surgir um padrão que é 2 elevado ao cubo vezes S de n menos 3, mais 2 elevado ao quadrado vezes 3, mais 2 elevado à primeira vezes 3, mais 2 elevado a 0 vezes 3. Então, analisando esse padrão, nós podemos conjecturar que, observe, os expoentes do 2 vão de 3, 2, 1, 0, e esse expoente maior do 2 aqui, ele corresponde ao número que está sendo subtraído do n. Então, nós podemos chamar esse valor de k e dizer que S de n é igual a 2 elevado a k vezes S de n menos k, mais 2 elevado a k menos 1 vezes 3, etc. 2 ao quadrado vezes 3, 2 à primeira vezes 3, 2 a 0 vezes 3. A expansão, essa expansão, ela sempre para quando n menos k é igual a 1. Tá? Esse valor aqui, a gente não expande mais quando chegar no caso base. O caso base vai ocorrer quando esse argumento for 1, ou seja, n menos k for 1. Então, se n menos k é 1, k é igual a n menos 1. E aí a gente substitui aqui, onde tem k, nós substituímos por n menos 1. Então, S de n é igual a 2 elevado a n menos 1, porque aqui era k. Aqui vai dar 1 porque tinha... aqui, cadê? Vai dar 1 porque era n menos k, agora k é n menos 1. Então, n menos n, n menos n mais 1. N menos n dá 0, sobrou 1. 2 elevado a n menos 2 vezes 3. Isso fazendo as devidas substituições, né? Trocando o k por n menos 1, a gente vai obter isso aqui. Agora, reescrevendo, a gente vai ver que S de 1 é 4, porque é o caso base, está aqui. 2 elevado a n menos 1, continua aqui. Agora, a partir dessa soma, observe que tem um número 3 ocorrendo em todas as parcelas. Aí a gente tira esse número 3 em evidência. E depois nós vamos ficar com um somatório de várias potências de 2, do expoente n menos 2 até o expoente 0. Isso aqui corresponde ao somatório de uma progressão geométrica, que existe uma fórmula para obter o resultado. Então, aplicando a fórmula da progressão geométrica aqui nesse somatório de potência de 2, nós obtemos 2 elevado a n menos 1 menos 1, vezes 3. E essa é a fórmula fechada da relação de recorrência. Mas ainda falta provar, por indução, que realmente isso é a solução da recorrência. E aí eu deixo como exercício para vocês provar isso por indução. Caso vocês não consigam, vocês mandam uma dúvida e a gente vai fazer posteriormente. No próximo vídeo será visto os algoritmos recursivos.